No crepúsculo de uma tarde chuvosa em Lisboa, Ricardo Almeida, o magnata do império imobiliário que dominava a skyline da capital portuguesa, irrompeu no quarto de hospital do filho como um furacão. Miguel, seu único herdeiro de 18 anos, jazia pálido na cama, os olhos vazios após mais uma crise de pânico que os médicos atribuíam a estresse juvenil. Mas o que Ricardo viu congelou. João, o zelador gay que limpava os corredores do hospital particular financiado por sua família, estava ao lado da cama, segurando a mão de Miguel e sussurrando palavras de consolo, um gesto que parecia dissipar a angústia do rapaz como mágica. Ricardo sentiu o mundo girar. Ele, que sempre pregara valores tradicionais, via agora seu filho vulnerável nas mãos de um homem que representava tudo o que ele desprezava, a desordem da homossexualidade, exposta abertamente na vida de João, um imigrante do interior que não escondia sua orientação. O magnata avançou, os punhos cerrados, pronto para expulsar o intruso, mas parou ao ouvir Miguel murmurar: "Pai, ele me entende. Ele me salva de mim mesmo." A cena se desenrolou como um pesadelo para Ricardo. Ele havia construído sua fortuna com mãos de ferro, casado com uma socialite que priorizava aparências, e educado Miguel para ser o sucessor perfeito, heterossexual, ambicioso, impecável. Mas ali, no quarto esterilizado, a realidade o golpeava. João, com sua camisa simples e sorriso calmo, não era um predador como Ricardo imaginava, ele era um ouvinte, alguém que Miguel procurara em segredo durante as noites de insônia. Ricardo ordenou que João saísse imediatamente, sua voz ecoando como um decreto. O zelador obedeceu sem protesto, mas não sem lançar um olhar de pena para o magnata. Miguel, por sua vez, virou o rosto para a parede, as lágrimas silenciosas traindo a dor de mais uma rejeição. Naquela noite, em sua mansão no bairro Alto, Ricardo não conseguiu dormir. Ele remoía a cena, como um simples zelador poderia curar o que os melhores psiquiatras de Portugal não conseguiam. No dia seguinte, Ricardo investigou João discretamente. Descobriu que o homem de 28 anos viera de uma vila no Alentejo, fugindo de uma família conservadora que o expulsara ao saber de sua sexualidade. Em Lisboa, João trabalhava no hospital durante o dia e voluntariava em grupos de apoio a jovens LGBT à noite. Ele não era um curandeiro místico, mas alguém que usava sua própria dor para ajudar os outros. Ricardo sentiu um misto de raiva e curiosidade. Porque Miguel confiava nele e não no pai. A tensão escalou quando Ricardo confrontou o filho. "O que aquele homem te diz que eu não posso?" perguntou, sua voz tremendo de frustração. Miguel, ainda fraco, finalmente explodiu: "Ele me diz que está tudo bem ser quem eu sou. Que não sou um erro." As palavras pararam no ar como uma bomba. Ricardo recuou, o peito apertado. Seu filho era gay. A revelação o atingiu como um soco, desmontando anos de ilusões. Mas o conflito interno de Ricardo mal começara. Ele lembrou de sua própria juventude, reprimindo atrasos passageiras por colegas de internato para se encaixar no molde familiar. Seu pai, um industrial severo, o moldara à imagem de um homem, de verdade. Agora, vendo Miguel sofrer, Ricardo questionava: era ele o vilão nessa história? Ele decidiu vigiar João, fingindo uma inspeção no hospital. Observou o zelador interagindo com pacientes, sempre com empatia genuína, contrastando com sua própria frieza nos negócios. Uma tarde, Ricardo ouviu uma conversa entre João e uma enfermeira. "Esses jovens precisam de aceitação, não de julgamento", disse João. As palavras ecoaram em Ricardo, despertando memórias dolorosas. Ele pensou em sua esposa, Isabel, obcecada por status social, que certamente reagiria com horror à verdade sobre Miguel. O magnata sentiu o peso da família, manter o segredo ou enfrentar o escândalo. Enquanto isso, Miguel piorava. As crises se intensificavam, e os médicos sugeriam terapia intensiva. Ricardo, em pânico, permitiu que João voltasse a visitar, sob vigilância. Mas cada interação aprofundava a conexão entre eles, fazendo Ricardo se sentir excluído. Ele começou a questionar suas crenças: a homossexualidade era mesmo uma ameaça, ou era o preconceito que destruía vidas? O capítulo se fechava com Ricardo sozinho em seu escritório, olhando fotos antigas da família. Ele percebeu que sua fortuna não comprava felicidade. A decisão de confrontar João diretamente se formava em sua mente, um passo que poderia mudar tudo. Mas o preço? Perder o controle que sempre o definira. Ricardo marcou um encontro com João em um café discreto no Chiado,
longe dos olhares curiosos. O zelador chegou pontual, vestindo roupas simples que contrastavam com o terno italiano do magnata. Senhor Almeida, o que deseja? Perguntou João, sua voz calma mas cautelosa. Ricardo, acostumado a intimidar, sentiu-se estranho e desarmado. Quero saber o que você faz com meu filho, disse ele, direto. João explicou sem rodeios. Miguel o procurara meses atrás, atormentado por sua sexualidade. Ele se sente preso, senhor. Como eu me senti na minha vila. Eu só ouço, compartilho minha história. Não há nada de errado nisso. Ricardo ouviu, o coração acelerado. Ele imaginava cenas escandalosas, mas era apenas conversa, empatia. Você o está influenciando, acusou, mas João rebateu, influenciando a aceitar-se. Sim. Melhor que reprimir e sofrer. A conversa revelou camadas de João. Ele perdera um irmão mais novo para o suicídio, vítima de bullying homofóbico. Isso motivara a ajudar jovens como Miguel. Ricardo, tocado apesar de si mesmo, compartilhou brevemente sobre sua pressão familiar. Pela primeira vez, ele viu João não como ameaça, mas como espelho de suas próprias repressões. De volta à mansão, Isabel notou a mudança no marido. Você parece distraído, Ricardo. É o negócio com os espanhóis. Ele mentiu, mas a culpa o corroía. Isabel, filha de aristocratas, valorizava a imagem perfeita, casamentos arranjados, herdeiros tradicionais. Revelar a verdade sobre Miguel a destruiria, ou os destruiria a todos. Miguel, por sua vez, confidenciou mais a João durante visitas secretas. Meu pai me vê como uma extensão dele. Se eu sair do armário, perco tudo. João incentivou, mas ganha liberdade. O preço da mentira é alto. Essas palavras ecoavam em Miguel, plantando sementes de rebelião. Ricardo, obcecado, começou a pesquisar sobre a homossexualidade. Leu artigos sobre direitos LGBT em Portugal, onde o casamento gay era legal desde 2010, mas o preconceito persistia em círculos conservadores como o seu. Ele compareceu anonimamente a uma reunião de apoio, ouvindo histórias de rejeição familiar. Uma mãe chorava, perdi meu filho por orgulho. Ricardo saiu abalado, questionando se seria ele a perder Miguel. A tensão culminou em uma festa familiar no Douro, onde parentes celebravam o aniversário de Ricardo. Miguel, forçado a comparecer, fingia normalidade ao lado de uma namorada arranjada por Isabel. Mas uma crise o acometeu no banheiro, e João, que Ricardo secretamente convidara como ajudante, o socorreu. Ricardo os flagrou novamente, mas desta vez não interveio. Viu a gratidão nos olhos do filho. No entanto, um primo conservador sussurrou suspeitas sobre João. Cuidado, Ricardo. Esses tipos influenciam os jovens. A dúvida voltou, e Ricardo confrontou Isabel naquela noite. E se Miguel for diferente? Ela riu, depois congelou. Impossível. Nosso filho é normal. A negação dela o enfureceu, revelando a fratura no casamento. Dias depois, Miguel fugiu de casa, deixando uma nota: preciso de espaço para ser eu. Ricardo entrou em pânico, culpando João. Ele o procurou no hospital, acusando-o de sequestro emocional. João negou. Ele me ligou, está seguro. Mas você o empurrou para isso. As palavras doeram como verdade. Ricardo passou a noite procurando o filho pelas ruas de Lisboa, das vielas do Alfama aos bares do Bairro Alto. Encontrou-o em um café gay-friendly, conversando com jovens como ele. A cena o confrontou com sua ignorância. Em vez de arrastar Miguel para casa, sentou-se e ouviu. Pai, eu sou gay. E isso não muda quem eu sou. O magnata chorou pela primeira vez em anos. Ele percebeu que sua salvação, para Miguel, era na verdade uma prisão. Mas o caminho para a aceitação era árduo, cheio de decisões que custariam caro. A revelação de Miguel abalou as fundações da família Almeida. Ricardo, ainda processando, prometeu apoio, mas a realidade testou sua resolução. Isabel, ao saber, explodiu em histeria. Isso é uma fase. Culpa daquele zelador. Ela exigiu que Ricardo cortasse contato com João e enviasse Miguel para uma terapia de conversão, no exterior, algo ilegal em Portugal mas sussurrado em círculos elitistas. Ricardo recusou,
pela primeira vez desafiando a esposa. Não vou torturar nosso filho por aparências. O casamento, já frágil, rachou. Isabel ameaçou divórcio, expondo segredos financeiros que poderiam manchar a reputação de Ricardo. Ele pagou o preço, noites solitárias, reuniões tensas com advogados. Enquanto isso, Miguel florescia com o apoio de João. Eles se encontravam em parques do Tejo, discutindo identidade e futuro. João compartilhava suas batalhas, rejeição familiar, discriminação no trabalho. Eu perdi tudo, mas ganhei autenticidade. Miguel admirava isso, mas temia o custo para si. Ricardo, espionando de longe, sentia ciúmes misturado à admiração. Ele começou a frequentar terapias familiares, aprendendo sobre aceitação. Um terapeuta o confrontou: seu preconceito é herança. Quebrá-lo dói, mas salva vidas. Ricardo refletiu sobre seu pai, que morrera sem reconciliar-se com um irmão gay exilado. A sociedade portuguesa, apesar de progressista, ainda carregava ecos conservadores. Em um jantar de negócios em Porto, um parceiro zombou de modas LGBT. Ricardo, outrora calado, rebateu: respeito não é moda. Perdeu o contrato, mas ganhou respeito próprio. O preço: isolamento nos círculos elitistas. João enfrentava suas próprias lutas. Seu chefe no hospital, influenciado por boatos de Ricardo, o demitiu por conduta inadequada. João, sem renda, considerou voltar ao Alentejo. Mas Miguel o convenceu a ficar: você me salvou. Deixe-me ajudar. Eles formaram uma amizade profunda, beirando o afeto, mas pura. Ricardo, sabendo da demissão, sentiu culpa. Ele ofereceu um emprego em sua empresa, como assistente. João aceitou relutante, mas o ambiente corporativo era hostil. Colegas sussurravam, testando a lealdade de Ricardo. Ele defendeu João publicamente, custando alianças comerciais. Uma traição veio de Isabel. Ela vazou a orientação de Miguel para a imprensa sensacionalista. Tabloides gritavam: herdeiro gay abala Império Almeida. A família foi sitiada por paparazzi. Miguel entrou em depressão, culpando a mãe. Ricardo a confrontou: você nos destruiu por egoísmo. Isabel partiu para Paris, deixando o divórcio pendente. No meio do caos, Ricardo e João tiveram uma conversa honesta. Eu o julguei mal, admitiu Ricardo. João respondeu: todos julgamos. O importante é mudar. Uma conexão surgiu, baseada em vulnerabilidade compartilhada. Miguel, fortalecido, decidiu estudar arte em Coimbra, longe da pressão. Mas uma crise familiar o chamou de volta. A avó paterna, doente, exigia ver o neto normal. Ricardo mentiu por piedade, mas Miguel recusou: não mais mentiras. A avó morreu sem reconciliação, um preço amargo. O capítulo terminava com Ricardo sozinho na varanda, olhando o Atlântico. Ele realizava que salvar Miguel significava perder partes de si. Mas valia a pena. A dúvida o consumia, enquanto o alto-trão se aproximava. Com o divórcio finalizado, Ricardo enfrentava a solidão em sua mansão vazia. Isabel levara metade da fortuna, mas o verdadeiro custo era emocional. Miguel o visitava raramente, ainda magoado pela cumplicidade inicial do pai. João, agora seu assistente, tornara-se um confidente improvável, ajudando a navegar as águas turbulentas da aceitação. Em uma viagem de negócios a Faro, Ricardo e João compartilharam histórias pessoais. João revelou um amor passado traído por preconceito familiar. Eu escolhi a honestidade, perdi ele. Ricardo, tocado, confessou suas repressões juvenis. Talvez eu também seja confuso. João o encorajou: não rotule. Apenas sinta. De volta a Lisboa, Miguel namorava secretamente um colega de universidade. Quando Ricardo descobriu, reagiu com calma, mas internamente lutava contra ciúmes irracionais, não por desaprovação, mas por medo de perder o filho para outro mundo. Ele confrontou Miguel: eu apoio, mas me inclua. Miguel rebateu: você me excluiu por anos. A sociedade retaliava, boicotes a projetos de Ricardo por sua postura liberal. Ele perdeu investidores católicos tradicionais, forçado a vender ativos. O preço da integridade era alto, mas ele persistia, doando para causas LGBT.
João enfrentava backlash. Ex-colegas o acusavam de usar Miguel para ascender. Ele considerou renunciar, mas Ricardo o reteve: você é essencial. Uma atração sutil crescia entre eles, mas reprimida por ética. João via Ricardo como chefe, Ricardo via João como salvador. Uma traição veio de dentro. Um executivo invejoso vazou e-mails pessoais, expondo conversas sobre a sexualidade de Miguel. A mídia explodiu novamente, rotulando Ricardo como hipócrita convertido. Ele demitiu o traidor, mas o dano estava feito, ações caíram, credores pressionavam. Miguel, furioso, culpou o pai: sua vida pública nos destrói. Ele se mudou para o apartamento de João temporariamente, aprofundando o vínculo. Ricardo, ciumento, os confrontou: você o está roubando de mim. João mediou: ninguém rouba. Família é escolha. Em uma terapia conjunta, verdades emergiram. Miguel admitiu: eu te odeio por me forçar a esconder. Ricardo chorou: eu me odeio mais. João, como facilitador, compartilhou sua perda familiar, inspirando reconciliação. Mas o alto trão veio com uma oferta tentadora. Um conglomerado estrangeiro propôs comprar o império de Ricardo, prometendo discrição sobre questões pessoais. Aceitar significaria riqueza, mas abandonar princípios. Ele recusou, custando estabilidade financeira. João, vendo o sofrimento de Ricardo, ofereceu apoio emocional. Em uma noite chuvosa, eles conversaram até o amanhecer. Ricardo percebeu: João não curava apenas Miguel, mas ele também. Uma decisão se formou: confrontar o passado familiar restante. O capítulo fechava com Ricardo visitando a tumba do pai, questionando heranças tóxicas. Ele realizava que salvação exigia sacrifício contínuo. A crise financeira apertava. Ricardo vendeu a mansão, mudando para um apartamento modesto no Restelo. Miguel, vendo o declínio do pai, voltou para ajudar. Não quero sua herança destruída por mim. Ricardo sorriu: melhor destruída que falsa. João, promovido a parceiro nos negócios remanescentes, inovava com projetos inclusivos, como habitação para comunidades LGBT. Mas o preconceito persistia: protestos de grupos conservadores em Sintra, onde o empreendimento era sabotado. Ricardo enfrentou manifestantes: amor não é ameaça. Ganhou aliados, mas perdeu mais. Uma reviravolta veio quando Isabel retornou, arrependida. Eu errei. Quero reconciliação. Miguel a perdoou relutante, mas Ricardo viu manipulação. Ela precisava de dinheiro. Ele a ajudou financeiramente, mas manteve distância, pagando com orgulho ferido. João e Miguel aprofundavam a amizade, mas uma confissão mudou tudo. Miguel admitiu atração por João. Você me entende como ninguém. João, ético, recusou: você é jovem. E seu pai? Isso criou tensão. Miguel se sentiu rejeitado, culpando Ricardo indiretamente. Ricardo, sabendo, confrontou João: você o ama. João negou romance, mas admitiu admiração. É você quem eu admiro, senhor. As palavras revelaram uma atração mútua, complicando dinâmicas. Ricardo, confuso, explorou sentimentos reprimidos em terapia. A sociedade portuguesa debatia. Um documentário sobre a família Almeida destacava lutas LGBT, inspirando jovens mas atraindo ódio online. Miguel sofreu cyberbullying, levando a uma tentativa de isolamento. João o resgatou emocionalmente, reforçando seu papel de curador. Em um clímax familiar, durante o Natal em Évora, parentes distantes confrontaram. Uma tia acusou: você corrompeu o menino. Ricardo defendeu: não há corrupção em amor. A família se dividiu, custando laços sanguíneos. João, sobrecarregado, considerou partir. Eu causei isso. Ricardo o implorou para ficar: você nos salvou. Em um momento vulnerável, eles se beijaram, um erro impulsivo. Arrependidos, juraram amizade, mas o dano estava feito. Miguel descobriu, sentindo-se traído. A traição abalou todos. Miguel fugiu novamente, para os Açores. Ricardo e João o procuraram, culpando-se mutuamente. Encontrando, Miguel explodiu: vocês me usaram. Reconciliação veio com honestidade. Ricardo admitiu bissexualidade latente, João sua solidão. O capítulo terminava com a família reconstruindo, mas frágil.
Ricardo realizava que salvação era coletiva, com preços pagos por todos. Com Miguel de volta, a família Almeida redefinia-se. Ricardo, agora semi-aposentado, focava em filantropia LGBT, fundando uma ONG em Lisboa. João se tornava diretor, transformando dor em ação. Miguel estudava psicologia, inspirado a ajudar outros. Mas resquícios de conflito persistiam. Isabel, em terapia, tentava reconectar, mas Miguel mantinha distância cautelosa. Ricardo, explorando sua identidade, namorava discretamente um homem, pagando com privacidade perdida, tabloides o perseguiam. João enfrentava seu passado, voltou ao Alentejo, confrontando a família. Seu pai, envelhecido, pediu perdão. Eu errei. A reconciliação custou anos de mágoa, mas trouxe paz. Em um evento da ONG no Porto, Miguel discursou: aceitação salva vidas. Ricardo, orgulhoso, via o filho forte. Mas uma ameaça surgiu: um político conservador atacava a ONG, alegando propaganda. Ricardo lutou legalmente, perdendo recursos mas ganhando apoio público. A tensão final veio quando João recebeu uma oferta de emprego em Espanha. É uma chance nova. Ricardo, temendo perda, confessou sentimentos: fique por nós. João recusou romance, mas ficou por lealdade, escolhendo amizade sobre amor. Miguel, maduro, mediou: todos pagamos preços. Mas ganhamos liberdade. A família, unida, enfrentou um último escândalo: fotos vazadas de Ricardo com seu parceiro. Ele assumiu publicamente: sou quem sou. O império reduzido, mas a alma enriquecida. Ricardo refletia no Tejo, vidas transformadas por escolhas dolorosas. No fim, quem decide o que é salvação? Foi Ricardo certo em mudar, ou o preço alto demais justifica o antigo caminho?